Bom dia! Mais uma vez eu estou aqui com você, trazendo a palavra de Deus, que nos edifica, que nos dá vida, que renova as nossas forças todos os dias. É por causa dela que nós nascemos, crescemos e somos alimentados diante do nosso Deus constantemente. A palavra de Deus, ela cura, salva e liberta. E por isso, mais uma vez, eu trago para você a única coisa, o único alimento que alimenta a nossa carne, alma e espírito. Hoje é domingo, 12 de abril de 2020. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Antes de tudo, eu quero te desejar uma feliz Páscoa. Que o Senhor abençoe muito toda a sua família e que o Senhor venha visitar cada um de nós nesse dia. Mateus, capítulo 28, versículo 1 em diante diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria, vendo o sepulcro, eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua face branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, porque eu sei que buscais aquele que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou como tinha dito. Vinde e vede o lugar aonde ele jazia. E depois, imediatamente, dizia aos seus discípulos que ele já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. E eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Indo eles, eis que Jesus lhes saía ao encontro e disse: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: Não temais. Ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia, que eles lá vão me ver. Olha que coisa maravilhosa! Nós contamos a história do nascimento de Jesus, do crescimento de Jesus, a primeira aparição de Jesus em público quando ele tinha 12 anos pregando a palavra do Pai. Depois o ministério de Jesus, que começa novamente aos 30 anos e aos 33 anos. Jesus vai concluir o seu chamado como homem. E você pode perguntar, qual foi o propósito de Jesus vir aqui na Terra? A dúvida, ela pode permanecer na mente de muitas pessoas, porque essas pessoas ainda não conheceram o verdadeiro amor. Mas para aqueles que já o conheceram, a certeza é uma só. Ele não está no sepulcro. Ele ressuscitou. A Bíblia vai dizer que Jesus veio para os que eram seus e eles o rejeitaram. Todos nós rejeitamos Jesus por algum tempo.
Ele veio para os judeus. E os judeus açoitaram Jesus, o julgaram, trataram mal o seu mestre e colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos que perfurava a cabeça de Jesus e o sangue escorria sobre o seu rosto por mim e por você. O pecado que estava sobre nós foi tudo colocado sobre ele. E ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda. Mesmo ele sendo maltratado pela humanidade, ele não reclamou. Mesmo quando cada chicotada ardia nas suas costas, que arrancava o couro junto, sangrava, a ferida ficava tão aberta, ainda assim ele não reclamou. Quando ele foi esbofeteado por nossa causa, ele continuou calado. O silêncio de Jesus significava a vida para mim e para você. Uma cruz havia sido feita para Barrabás, o estrupador, o ladrão, que exatamente na Páscoa o povo iria ter a oportunidade de libertar um dos prisioneiros. E ali Jesus é colocado ao lado de Barrabás. E a mesma multidão que estava a observá-lo era a que ele havia pregado, curado, expulsado seus demônios e multiplicado pães e peixes para eles. Mas quando as autoridades romanas vão perguntar: quem vocês querem que seja solto? Jesus ou Barrabás? A multidão gritava incansavelmente: solta Barrabás, solta Barrabás. E Jesus, o que vocês querem que eu faça com ele? E a multidão continuava a gritar: crucifica, crucifica, crucifica. E ele pegou aquela cruz pesada, que não era dele, era minha e sua. E ele foi andando, caminhando, levando aquele peso, sendo chicoteado, sendo zombado, até o Gólgota. Teve um momento que Jesus se sente tão cansado que ele cai. Ali, um homem chamado Simão vai ajudar Jesus a levar a cruz. Quando ele chega até o lugar da crucificação, ele é estendido sobre aquele madeiro duro e pesado. Naquele vento frio que ardia na pele, Jesus sabia que ele não podia voltar atrás. Ele estava fazendo aquilo por mim e por você. Os soldados pegam a mão de Jesus e eles pegam um prego tão grande que atravessa a mão de Jesus e atravessa o madeiro da cruz para prendê-lo bem. E eles vão bater o prego na sua mão até atravessar e grudar ao madeiro. Depois eles pegam a outra mão de Jesus e eles fazem a mesma coisa. Depois também os pés, eles vão colocar o prego e bater com o martelo até atravessar. E Jesus estava calado. E a multidão que havia mandado que o crucificassem estava no pé da cruz observando. Até que ele desse o último suspiro. E ele, em um momento, olhou para o céu e disse, exclamando: Pai, por que me abandonaste? A dor de Jesus era tão grande que ele chegou a pensar que ele estava só. Mas em momento algum o Pai o abandonou. Quando ele dá o último suspiro, ele vai dizer: está consumado. Estava consumada a minha salvação.
estava consumada a sua salvação. Depois de um tempo, para certificar que ele havia morrido, o soldado enfia a lança no lado de Jesus, que vai sair água misturada com sangue. Significava limpeza, perdão, justiça. Ele havia concretizado o seu chamado. Jesus é sepultado em um túmulo de José de Arimateia, um dos grandes daquela época. Quando foi de sábado para domingo, a Bíblia vai dizer que estava acabando o sábado. As Marias, as mulheres que adoravam Jesus, vão ali no sepulcro para chorar por ele, levar perfume. Mas quando elas chegam lá, elas se deparam com o túmulo, uma pedra pesada que estava fora do lugar. E elas começam a ficar com medo. Mas de repente elas são impactadas quando o anjo sentado em cima da pedra vai dizer: não tenham medo. Jesus, ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu as trevas. Ele venceu o inferno. Ele venceu o inimigo das nossas almas. Em qualquer túmulo que você for, o resto mortal vai estar lá. Mas quando você vai lá em Israel e você procura o túmulo de Jesus, sabe o que está escrito nele? Jesus não está aqui. Ele ressuscitou. E é por isso que nós cristãos, neste domingo, adoramos mais uma vez o nome dele. E em uma só voz, eu te convido para você erguer a sua mão comigo e dizer: Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele trouxe vida para nós. Ele trouxe esperança para nós. Aquelas mulheres vão ficar tão abismadas, mas cheias de alegria. E o nosso coração também se alegra, porque ele nasceu, ele cresceu, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele quebrou os grilhões da morte. E ele tomou as chaves do inferno. E ele envergonhou o inimigo. E Jesus Cristo vivo está. Vivo está. Não existe outro poder acima do poder do nosso Deus. Não existe outra força. Não existe outra voz que predomine sobre tudo. Ele está vivo. E é isso que importa. Então, nesse dia, declare mais uma vez comigo: o meu Jesus me libertou das cadeias. O meu Jesus perdoou os meus pecados. O meu Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Pai, e nós somos tão gratos porque o Senhor ressuscitou. Nós somos tão gratos porque o Senhor venceu as trevas. E nós sabemos que a igreja que te adora também não será vencida. Nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor esse dia de Páscoa e nós te adoramos. Como os 24 anciãos te adoram, nós te glorificamos e nós dizemos: para sempre tu és o nosso Rei, para sempre tu és o nosso Salvador,
As portas do inferno não prevaleceram e não prevalecerão. Bendito é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estenda sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Que o Senhor supra todas as tuas necessidades. Que o Senhor te traga cura. Que o Senhor segure na tua mão e renove as tuas forças. Que o Senhor guarde a tua família. Que o Senhor derrote os teus inimigos. Em nome de Jesus. Se Ele deixar, amanhã eu volto na palavra do dia. Deus abençoe você. Tchau.